Olá, pessoas! E aí, como é que vocês estão, galerinha? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo e colaborativo onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso amado hobby, que é o RPG de mesa, e o nosso amado sistema, que é o de Dragon 2. Mas antes que a gente dê continuidade e fale do tema de hoje, eu tenho um aviso importantíssimo. O podcast do Covil do Velho Dragão e o mercado RPG somaram forças para que você possa coletar os tesouros do Velho Dragão sem grandes riscos, né? Que é o mais importante. Acesse o link do Mercado RPG que está na descrição deste episódio. Isso é muito importante para ajudar nós aqui. Selecione o que você quer adquirir, né, como você quer enriquecer a sua coleção de miniaturas, de dados, livros, acessórios, o escudo do mestre. E no momento da finalização da compra, você vai lá no cupom promocional, cupom de promoção, enfim, e digite COVIL5. A palavra COVIL, tudo maiúsculo, o número 5, tudo junto. E você tem 5% de desconto. Detalhe: esse desconto é acumulativo com as demais ações e campanhas contidas no site, como desconto no pagamento à vista, alguns sets e kits prontos, então é só aproveitar, beleza? Mas hoje é dia da terceira pílula. Hoje nós vamos fazer uma leitura dinâmica continuando o capítulo 1 do livro base 1, que são os atributos. Certo? Então vamos lá, segunda parte dos atributos. Bora lá, Duval. Pois bem, nós fizemos a primeira parte, fizemos uma introdução, uma explicação rápida de como funcionam os testes de atributo, tiramos algumas dúvidas ali da FAQ e tal, e aqui a gente vai continuar. A gente vai continuar com os outros 4 atributos. Vamos continuar já com a Constituição e já vamos mandar bala para não perder tempo, beleza? Porque isso aqui é uma pílula. Quando que a gente fala de Constituição para os personagens dos jogadores? Quando eles estão se referindo ao vigor, à saúde, à resistência física, à resiliência do personagem. Então, isso que é interessante. Muitas vezes a Constituição também pode ser interpretada como uma espécie de força de vontade, como uma espécie de convicção. Principalmente quando a gente está falando de pontos de vida. Já façam esse adendo daqui a pouquinho, tá? Em termos de teste, quando pedir um teste de Constituição? Bom, quando a gente está falando aí de capacidade de suportar ou sobreviver a torturas e provações naturais, tipo chuvas, desgaste físico, doenças, intempéries, alguma coisa nesse sentido, o mestre pode achar interessante pedir um teste de Constituição, tá? Mas em outros momentos a gente tem aqui suportar danos e ferimentos de maneira geral, resistir a venenos e doenças, afogamento, longos períodos de exercício físico, tudo isso envolve Constituição, de maneira direta ou indireta através da jogada de proteção de Constituição, tá? O fato é que a Constituição, ela é importante nessas situações, beleza? Valores de 3 a 8 significa que o personagem ele é frágil, tá? São personagens debilmente sadios, ou seja, normalmente fica gripado, fica doente, fica cansado, fica desanimado, tá? Ofegantes, sempre com uma falta de vigor e de vontade, até na hora de se aventurar ou de se impor ali num diálogo. Um soco pode ser mortal para esses personagens, segundo o livro. Valores de 9 a 12 são os medianos. Então são personagens saudáveis, né? Vão se cansar se correrem muito, por muito tempo, mas não vão morrer se tomar um soco na cara. Eles vão aguentar. Pode ser cair desmaiados aí, mas aguenta. Eventualmente fica doente ali, vez ou outra, tal. Nada demais. Constituição de 13 a 16 são os resistentes. Indica personagens claramente saudáveis e robustos, que aguentam mais impactos do que a maioria das pessoas. Podem correr, nadar, subir escadas sem ofegar, sendo incansáveis e difíceis de nocautear. Personagens com Constituição 17 e 18 são os vigorosos. Eles têm, tipo, a saúde de um touro, como se diz, tá ligado? Tipo, venenos, doença, quem é doença para esse personagem? Dor, ele nem sabe o que é isso. Dor para ele é cosquinha.
São personagens que, cara, eles aguentam, são muralhas, tá? Influência direta, onde que a Constituição respinga. Ponto de vida, olha como é importantíssimo. O modificador do seu valor de Constituição, ele soma ou subtrai do seu ponto de vida. Então é por isso que a gente pode interpretar muitas vezes como resiliência. Um mago que não tem o treinamento físico de artes marciais, mas que tem Constituição alta, a gente interpreta isso na narrativa como um personagem convicto, até teimoso, resiliente, tá? E claro, pode ser também um personagem com vigor alto, assim, com uma saúde, né? Não tem problema, mas é só um exemplo, beleza? Então, a Constituição é usada para ajudar nos seus pontos de vida, na jogada de proteção de Constituição, então para resistir a venenos, para resistir a doenças e para resistir a outros efeitos, por exemplo, de cansaço ou de alguma magia específica que atinja o corpo daquele personagem. E também para capacidade de carga, né? Se a gente buscar a segunda pílula, que a gente fala que tem a força nessa, na carga, então é aqui, a carga ela é determinada tanto pela força quanto pela constituição, o que for mais alto. Se for pela força, é a capacidade muscular pura do personagem em carregar pesos. Se for a constituição, é a resiliência, a resistência física do personagem a carregar pesos. Bacana, né? Tem essas duas maneiras de interpretar a capacidade de carga. E vamos lá, interpretando constituição então. Valores altos e baixos de constituição podem ser interpretados diretamente na aparência do personagem. Então, personagens muito magro, pálido, anêmico, abatidos, constituição baixa. Personagens robustos, gordos, aí é um pré-conceito, tá? É só uma provocação. Mas atléticos, né? Ou que falam alto, com vigor, com vontade, constituição alta, sacou? Como isso pode impactar na personalidade do personagem. Personagens de bom humor, não sempre, tá? Mas às vezes personagem de bom humor pode ser uma constituição alta. Personagem de péssimo humor, constituição baixa. Nem sempre, tá? Mas isso é possível você balizar nesse sentido também. Se você quiser ideias de criar personalidade do personagem em cima dos atributos, né? Personagens ansiosos, enérgicos, né? Então aqueles caras que não para, otimistas, constituição alta. Sacou? Muito interessante isso. Exemplos de personagem de alta constituição. Vocês vão ver aqui muitos exemplos de resiliência pura, tá? Frodo e Samwise, que é só um adendo aqui. Samwise Gamgee, mas Frodo no Senhor dos Anéis. Rock Balboa, que cansa o punho do seu oponente com seu rosto em todos os filmes. Hopper e a Eleven, da série Stranger Things. O próprio 007 é um exemplo puríssimo de resiliência. O cara aguenta qualquer tipo de pressão, de estresse. Ellen Ripley, na série de filmes Alien. Sarah Connor, Exterminador do Futuro, 1 e 2, principalmente ali naqueles dois filmes. Daenerys, Crônicas de Gelo e Fogo ou Game of Thrones. São exemplos de constituição alta, galera. Muitas mulheres representando constituição alta, hein? Isso é proposital, né? Resiliência alta, normalmente a mulher ela é muito mais resiliente do que o homem, cara. Fica aí a provocação. Continuando, inteligência. Falamos de inteligência quando? Quando precisamos medir o aprendizado, memória, raciocínio lógico. Exemplos, né? Vamos dar exemplos aqui. Lembrar conhecimentos há muito tempo adquiridos, compreender estruturas linguísticas e textuais, aprender novos conhecimentos e culturas, realizar leituras rápidas quando necessário, sob pressão. Raciocínio estratégico, de repente conseguir concatenar ideias e símbolos e visões que se teve naquela masmorra, por exemplo, para resolver um quebra-cabeça, enquanto sabendo que tem inimigo chegando. Claro que no Dragon 2, esse exemplo que eu dei, parte do jogador, evidente. Mas como personagem com inteligência alta, em aspas, é um Einstein, o jogador não precisa ser um Einstein, cacete. E a gente tem um elemento jogo também dando aquele empurrãozinho. Então aqui é interessante o jogador pedir um teste, muitas vezes tensionar o mestre, e o mestre, em vez de dar resposta mastigada, ele pode dar dicas. Dá dicas, e com essas dicas, o jogador, então, ele monta o quebra-cabeça. Sacou? O conceito? Vamos lá. Valores de inteligência, 3 a 8. Inepto. São personagens de pensamento lento, onde adquirir e guardar conhecimentos é difícil, desgastante, exige um grau de repetição constante. A gente pode brincar aqui, tá? Não necessariamente são personagens burros, mas, por exemplo, e aqui é uma brincadeira, tá? Uma maneira de tensionar. Personagens com déficit de atenção, como eu que vos falo. Uma memória horrível. Eu fui fazer entrevista recentemente, eu tava com um gerente, que seria o gerente de vendas, o gerente da sede e o gerente da regional. Eu confundi o nome de todos eles. Esse é um cara de inteligência baixa para esse tipo de situação. Por exemplo, gente. É foda.
mas perca de memória ou falha, não é perca de memória, mas falha de memorizar, tá, certas informações, pode ser interessante de interpretar um personagem com inteligência de valor de 3 a 8. Mediano, de 9 a 12, são personagens intelectualmente medianos. Muitas vezes, dependendo do cenário de fantasia medieval, eles não são letrados, mas pode ser que eles tenham aí conhecimento de 2 ou 3 línguas até. Só não sabe ler e escrever, se não for, se naquele cenário for raro a escrita, né? Então eles aprendem as coisas normalmente, sem muita dificuldade, demandando o tempo padrão, que é o mediano, é o padrão. Inteligência 13 a 16. São os inteligentes de fato. São personagens sagazes, mais inteligentes do que a média, aprendem novos métodos só de raciocinar sobre eles. Esses personagens possuem um amplo conhecimento a vários campos do saber. Então eles podem saber de botânico, de herbalismo, de ervas medicinais, de tratados, de legislação, de rotas comerciais. Eu estou dando exemplos dentro de uma fantasia medieval. De etiqueta entre as culturas e raças, por exemplo, né, algumas frases de abertura de conversa, de educação, ou frases que não podem ser ditas. Etiqueta pode ser muito importante em tramas e situações onde a política e o bom trato social seja fundamental. A inteligência pode ser o pontapé inicial, depois continuado pelo carisma, por exemplo, tá bom? São personagens também de valor de 13 a 16, são personagens que têm muita facilidade de memorizar documentos, de, por exemplo, retratar cenários. Eles podem ser muito hábeis em desenhar e fazer mapas, que isso é outra habilidade fundamental, que não precisa ter uma perícia. Um teste de inteligência pode ser o suficiente, talvez nem teste seja necessário, de acordo com o grau de detalhamento que o jogador quer imprimir no mapa que ele está desenhando. Sacou? Inteligência 17 e 18, então, são os verdadeiros gênios. Personagens de intelecto brilhante, são inventores de novos processos, teorias e práticas. São personagens que criam magias, por exemplo, num contexto aqui, ou novas tecnologias. Então, conseguem fazer projetos arquitetônicos ou de uma carruagem diferente do normal, saca? Eles têm altíssima capacidade cognitiva, gerando conexões entre vários saberes que dominam. Memória quase fotográfica. Então, o que ele viu, viveu, leu, sentiu, claramente ele vai esquecer. Se é que ele vai esquecer, tá? Influência direta. Onde que a gente usa inteligência? A inteligência determina dentro do jogo a quantidade de idioma que o personagem sabe falar, capacidade de ler e escrever. Se não me engano, no Old Dragon, acima de inteligência 8, o personagem sabe ler e escrever. No Old Dragon 2, cenários específicos pode tensionar isso, tá? Quantidade de magias arcanas extras que podem ser lançadas, porque a memória dele é mais apurada, a capacidade cognitiva dele é mais desenvolvida e o repertório e o hábito de estudo dele é maior. Então ele consegue memorizar mais magias arcanas. Interpretando inteligência. Personagens de raciocínio e intelecto altos podem se sentir entediados em conversar e conviver com pessoas, abre aspas, comuns, demonstrando certa irritabilidade. Mas isso não é uma regra, tá, pessoal? É só uma ideia que muitas vezes é um estereótipo, tipo Gandalf se estressando com o Pippin. Isso acontece constantemente nos livros e no filme. E nos filmes. Por outro lado, personagens com baixo valor de inteligência podem ser avoados e desatentos. Essa parte de desatento também pode cair em sabedoria, que a gente vai ver daqui a pouco. Eles podem confundir palavras e nomes dos outros personagens ali da trama, porque não conseguem memorizar muito bem. Demora para compreender um plano, por exemplo, raciocínio mais lento. Exemplos de inteligência de personagens com inteligência alta na cultura pop: Sherlock Holmes, Walter White de Breaking Bad, Mike Corleone do Poderoso Chefão, Merlin da trilogia Crônica de Arthur e qualquer outras obras derivadas ali da fantasia arturiana, né? O Merlin é um exemplo muito bom. Gandalf e Elrond de Senhor dos Anéis, Dumbledore e Hermione em Harry Potter. Sabedoria, muito parecido às vezes quando falei dali do avoado, mas completamente diferente. Então, sabedoria. Falamos de sabedoria quando? Quando estamos considerando a percepção de mundo daquele personagem, dos detalhes das pessoas. Por exemplo, notar diferenças sutis no humor de uma pessoa com quem você está lidando, ter compreensão de algumas etiquetas sociais no momento que elas estão sendo praticadas, compreender intenções e instintos de animais e bestas, por exemplo, tá? E sutilezas do cenário em volta. Você consegue perceber se está faltando um objeto, se aquele escritório está com a escrivaninha ali totalmente desarrumada ou não, ou aquilo é o normal da pessoa que usa aquele espaço, porque você tem o feeling, vamos dizer assim. Confunde com frequência com inteligência na hora de interpretar, né? Vamos lá. Valor de 3 a 8 são os tolos. Tolo. Os pipins da vida. Personagens normalmente tolos, ou seja, agindo por impulso, normalmente com contradições, sem se importar com as consequências dos seus atos.
são personagens que costumam ser distraídos para o que os cercam, avançando de modo desatento e desprevenido. Sabedoria de 9 a 12 é o mediano, personagens com um bom senso razoável, tendo hábitos, né, saudáveis e que fazendo pequenos planejamentos ali, confiando muito na sua intuição, que é onde ele acabou errando, porque a intuição ainda não é muito apurada. Tem pequenos nuances de humor inteligente ali, perspicaz, e às vezes acaba, né, pisando no cocô que tá no chão ali na calçada, porque eles são medianos, ora as bolas. Sabedoria 13 a 16 são os intuitivos. Esses personagens já começam a ser considerados sábios, porque as decisões que eles tomam são bem embasadas e têm planos lógicos e filosóficos muito bem estruturados. Eles têm senso de humor mais desenvolvido e mais inteligente, porque eles conseguem pegar as nuances, os detalhes, as sutilezas. Esses personagens conseguem fazer uma leitura acurada do cenário e das situações, sendo procurados frequentemente para ofertar conselhos. Prescientes são os personagens de sabedoria 17 e 18. São personagens de clarividência, sabe? Que eles conseguem até vislumbrar o futuro, não por magia, mas porque eles conseguem ler um certo panorama macro, tipo geopolítica, sabe? A teoria do jogo, né? O cara, se eu fizer isso, ele vai fazer isso, então se eu fizer isso, ele vai fazer isso. Ele consegue elevar e derivar esse raciocínio até tendendo ao infinito, assim. O cara consegue prever muita coisa. Então eles são detentores de uma visão de mundo muito profunda, sendo considerados praticamente profetas. As pessoas acreditam que esses personagens possuem de fato uma iluminação divina, tamanha assertividade em suas análises e leituras da realidade. As pessoas aceitam peregrinar em busca das sábias palavras e conselho desses personagens. Influência direta. Sabedoria influencia na jogada de proteção de sabedoria, que aqui nesse caso pode ser interpretado como uma espécie de força de vontade. Magias que envolvem controle mental ou efeitos de medo, de imposição mental, são resistidos com jogada de proteção de sabedoria. Testes de iniciativa, porque sabedoria requer a leitura do ambiente, o raciocínio não lógico necessariamente que nem da inteligência, mas um certo raciocínio rápido, mediante a leitura que ele teve. Então, teste de iniciativa, né, também é atribuído pela sabedoria. Lembrando que o teste de iniciativa também usa destreza. Aí você tem que pegar qual que é o mais alto, destreza ou sabedoria. E quantidade extra de magias divinas que o personagem lança, que são os clérigos, no caso, né? Então, os clérigos que têm uma sabedoria por conta do ver, do observar o mundo, os comportamentos, e são mais sensíveis, portanto, a questões filosóficas, sabedoria incide na quantidade de magia divina que ele pode lançar. Interpretando sabedoria. Valores altos são personagens que notam detalhes, sutilezas, tanto físicas quanto emocionais, podem ser até chatos, tá? Normalmente atuando como os líderes do grupo. Quando possuem valores baixos, costumam ser distraídos, ingênuos e inocentes, tendo dificuldades em detectar sutilezas, mentiras e detalhes específicos. Exemplo da nossa cultura pop: Yoda, de Star Wars, Gandalf novamente, Galadriel e Elrond, todos eles já apareceram antes, mas cito eles novamente. Esses três no Senhor dos Anéis fazem parte do Conselho Branco. Dumbledore também é um baita de um exemplo de sabedoria alta. Harry Potter, Tyrion Lannister e Lord Varys, de Crônicas de Gelo e Fogo, ou Game of Thrones, como queira. Mestre Miyagi, do Karate Kid, por que não? A comunidade deu esse exemplo, achei fantástico, perfeito. E agora vamos para o último atributo, carisma. Ouso dizer o menos valorizado dos jogadores de D20 e de D&D da vida, e por consequência de Old Dragon 2, mas o carisma eu acho muito bom para tensionar, muito, 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 muito bom. Vamos lá. Falamos de carisma quando? Quando estamos falando de magnetismo natural do personagem e sua capacidade de cativar e conquistar a confiança. Muito importante deixar claro, não necessariamente tem a ver com beleza, tá? Então vamos lá. Exemplos: elaborar discursos inspiradores, conquistar a confiança de outro personagem, convencer outras pessoas de suas ideias e visões, atrair a atenção para si dos presentes naquela situação, através de porte ou beleza. Então o carisma ele pode ser interpretado como beleza, sim, mas como, por exemplo, vestimentas, pessoa que se veste muito bem e chama atenção por causa disso. O carisma pode também estar vinculado muitas vezes à sua hierarquia social, que impõe respeito, devoção, tá? E carisma também tem a ver com aquele feeling no trato social, saber quando rir, quando falar, quando perguntar, quando se calar, quando massagear o ego daqueles daquelas pessoas com as quais você está interagindo. Tudo isso é carisma, cara.
É uma pessoa feia que dói, pode ter um carisma altíssimo, se tiver um trato social. Então, carisma com sabedoria junto, para tramas palacianas, por exemplo, é um combo perfeito. Vamos lá. Valores de 3 a 8 em carisma é um personagem descortês. São personagens normalmente tímidos, com dificuldade genuína de se expressar. Apáticos, não possuem trato social, e a presença desses personagens costuma afastar as pessoas, que os consideram chatos, desconfortáveis, maçantes ou até mesmo... Esqueci a palavra. Eles incomodam, sabe? Incomodam demais. Eu esqueci totalmente a palavra, e vai ficar assim, porque eu esqueci mesmo. Eles incomodam bastante, faz perguntas inadequadas nas horas erradas. Pode ser um personagem fanho ou gago. Esse personagem fanho ou gago, ele pode ter tanto carisma alto quanto baixo. É que no estereótipo é mais fácil fazer um personagem de carisma baixo ser assim, tá? Mas pode ser um personagem de carisma altíssimo gago. Gera uma dicotomia bacana. Mediano, carisma de 9 a 12. São personagens educados, né? Eles têm uma noção mínima de empatia e de noção social, possuem amigos, mas não são líderes naturais, tá? Não são capazes de influenciar tantas pessoas assim. Carisma de 13 a 16 são os influentes. Indica personagens com aptidão à liderança. Aí começa a fazer diferença, olha lá. Capazes de dizer as palavras certas nas horas certas, atraindo o interesse das pessoas. São populares, com alta capacidade de influência, seja pela fama, pelo medo ou pelo exemplo. Por fim, carisma de 17 a 18 são ídolos. Esses personagens possuem magnetismo social impactante, cuja simples presença atrai a atenção de uma verdadeira multidão. Tais personagens não conseguem passar despercebidos, não sem um grande esforço, e conseguem manter a lealdade e o fascínio das outras pessoas, mesmo quando essas são hostilizadas. É tipo um capitão com seus soldados, né, que humilha, puxa a orelha lá e tal, mas os caras são leais. A sua influência é capaz de fazer as pessoas mudarem até de crenças e opiniões. Foda, né? Influência direta no sistema. Teste de reação. Então, sempre que há um encontro, então um encontro não necessariamente é um combate, tá? Sempre que há um encontro, é feito um teste de reação e o modificador do carisma é jogado no teste de reação. Limite de contratação de ajudantes. Isso é normalmente esquecido pela galera e no começo do jogo. Se é nível 1, fraquinho, um frango, isso é importantíssimo, ajudante. E você tem um limite de contratação de ajudante conforme o teu modificador de carisma também. E tropas extras no modo legado, quando já é mais evoluído. Interpretando carisma, pessoal. Talvez um dos atributos mais facilmente representados em jogo, né? Porque você já descreve ali o personagem está vestido bem ou mal. Valores baixos em carisma pode representar personagens fanhos, com gagueira, tímidos, aparência física desagradáveis, odores ruins, ou apenas que se vestem muito mal, né? E também antipáticos. Um Sheldon do Big Bang Theory é um exemplo de baixo carisma no começo da série e até o finalzinho da série também. Enquanto que valores altos em carisma são personagens confiantes, galanteadores, falantes, com grande habilidade social, traquejo social, aquele carisma, magnetismo único. Podem ser belos também, ou que se vestem da maneira adequada de acordo com aquela situação. Exemplos de carisma alto: Darth Vader e Han Solo, Star Wars. Uhtred, da série de livros Crônicas Saxônicas. Saul, Better Call Saul, né, da série do Breaking Bad e Better Call Saul. Eu sou péssimo de inglês, tá, gente? Nimue, da trilogia Crônicas de Arthur. Nimue também é um baita de exemplo, e o Merlin também, mas aqui eu usei a Nimue. Capitão Jack Sparrow novamente, porque ele é um baita de um líder. João Grilo, Auto da Compadecida, tem um carisma violento, convence todo mundo de tudo. E o Nick Fury, da Marvel, que faz os Vingadores, faz a galera completamente diferente se unir e trabalhar em conjunto. E aqui a gente encerra, portanto, a abordagem dos atributos, né, tanto na parte mecânica quanto na parte narrativa, lembrando que a parte mecânica eu ainda vou falar mais detalhadamente no futuro dos derivados aí, né, do que é ponto de vida, teste de reação, essas coisas todas. Mas acho que é importante a gente ter ideia de como isso pode ser trabalhado interpretativamente também. E é uma pílula, tá? Sempre lembrando. Qualquer coisa a gente destrincha no episódio só de atributos e interpretação, que é o que vai acontecer no episódio de Jogadores, parte 2, certo? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do Mercado RPG, onde você encontra uma infinidade de miniaturas de qualidade, pintadas à mão, acessórios belíssimos, materiais para pinturas de minis também, e o maior acervo de dados de RPG da América Latina. E tem uma porrada de coisa a mais lá, viu, gente? Lembrando que nas compras acima de R$350 o frete é gratuito para a região sudeste. E se você usar o cupom COVIL5, COVIL maiúsculo, 5 é o numeral, tudo junto, você recebe 5% de desconto, tá? É acumulativo com as demais campanhas e ações dentro do site. E se você puder fazer essas aquisições usando o link na descrição deste episódio,
a gente agradece demais, demais, demais. Beleza, galerinha? É isso aí. Temos o episódio e até o próximo Bafo do Dragão.